Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos trocar uma ideia? Pois bem, gente, nós nesse nosso processo de restauração, que nós estamos trabalhando muito em torno desse nosso criado mudo aqui, que foi gentilmente cedido aqui pelo Antiquário Mundaréu de Porto Alegre para que a gente fizesse esse processo. No entanto, nós estamos apresentando também, paralelo a esse trabalho aqui, uma série de questões e uma série de atividades e uma série de fases que não se enquadram muito aqui dentro do nosso criado mudo. E uma das fases, que é a descupinização, ela gerou assim uma infinidade de questionamentos, de sugestões, de dicas, de ideias e de perguntas sobre a questão do cupim. Então a gente resolveu trazer algumas delas. Desculpe aqueles amigos assim, parceiros que a gente não contemplou aqui nessa discussão, mas que realmente foram muitas os comentários, muitos os questionamentos e tal que a gente vai tratar. Então, por exemplo, sobre o cupim, a gente falou que existia o cupim e existia a broca, ou também conhecida como caruncho. E o Luiz Menini nos explica aqui que na verdade as brocas ou carunchos são na verdade besouros, que são responsáveis pelo estrago aí nas plantações de grãos e no armazenamento desses grãos como arroz, milho e tal. Mas que elas também atacam a madeira verde. Isso é verdade. A madeira seca dificilmente o caruncho ou a broca ataca. Eu já vi muitos móveis atacados. Quival Costa levantou uma questão muito interessante, que é a seguinte: ele trabalha com esculturas. Então ele diz que as esculturas que ele faz são de cedro. E o cedro ele tem um certo amargor. E consequentemente o cupim não gosta muito. Mas existe uma exceção muito importante que a gente pode colocar, porque hoje em dia, vejam por exemplo esta peça de cedro. Eu diria que esta é uma peça de uma árvore nova, uma árvore que, sei lá, não chegou assim à sua plenitude. E na hora do corte, a gente vai ver uma parte que é o cedro, efetivamente, que é o cerne, e a outra parte que é aquilo que a gente mostrou lá num outro programa muito antigo, chamado alburno, que é o chamado branco. Então essa parte aqui realmente o cupim não gosta. Agora essa parte branca aqui ele adora. Então assim, nem todos os móveis de cedro estão protegidos contra o cupim. Aliás, eu diria que muito do ataque dos cupins se dá na parte branca, no alburno. Então é preciso a gente ficar atento sobre o tipo de madeira que a gente tem no nosso móvel. Bom, na questão dos consertos, o Ednilson Montagnoli, Faridon Rostam, nos pergunta o seguinte: e aquelas partes estragadas que ficou no nosso móvel, especialmente, por exemplo, na parte de trás ou na parte de dentro, como é que a gente resolve aquilo? Pois bem, nós vamos fazer um programa na sequência desse, que se chama Uso da Massa. Aí nesse caso nós vamos mostrar algumas técnicas e algumas massas que a gente utiliza para fazer o fechamento dessas partes e o acabamento, enfim, dessas partes que não aparecem, mas que muitas vezes a gente não pode deixar como está. O Miguel Lasmar Filho coloca a seguinte questão: eu tenho uma porta, tem cupim, eu botei lá o cupim e eu quero pintar toda ela e tapar todos os buracos, eu vou conseguir sufocar o cupim? Não vai. Misteriosamente, não sei porquê, se a gente tapar todos os furos de uma peça que tem cupim, eles conseguem sobreviver. Então talvez esse fluxo de oxigênio não passe necessariamente pelos furos da porta ou da peça, mas eles conseguem sobreviver. Então, das partes dos consertos é isso. Nós vamos fazer um programa especial sobre isso. Na questão do combate ao cupim, tem algumas questões. Carlos Selma Moleiro me pergunta se o algodão encharcado com uma mistura salina, ou seja, com sal, mata o cupim?
a gente vai voltar naquela primeira questão que a gente colocou enfaticamente quando a gente tratou do combate ao cupim. Qualquer solução ácida, solução como thinner, como até o próprio álcool, mata o cupim desde que a gente consiga atingir a colônia de cupim, inundar os diversos túneis que eles cavam. Isso a gente explicou lá no outro programa. A Gláucia Rodrigues diz que usa óleo diesel para matar e prevenir. O óleo diesel e o óleo queimado, aquele óleo de motor que a gente compra aí nos postos de gasolina, assim, que é um óleo que já não serve para o motor, ele funciona como prevenção. O problema é que esse tipo de coisa, tanto o óleo diesel quanto o óleo queimado, ele deve ser usado em madeiramento, por exemplo. Tem uma casa, é importante passar lá para prevenir e impedir que os cupins entrem. Num móvel tem um problema, ele fica um pouco, vou dizer uma palavra feia aqui, ele fica gosmento, é difícil a absorção. Isso depende muito da madeira. Tem um instituto tecnológico que trata de madeira no Brasil, e depois eu vou botar lá na descrição do vídeo direitinho lá o endereço dele, e ele faz uma coisa, que ele diz assim, que determinadas madeiras absorve mais ou absorve menos o tratamento. Então, muitas vezes a gente tem o cedro absorve bem, mas se a gente tem uma madeira mais dura, como uma embuia ou um marfim, não absorve tão bem. Então, o que acontece? Se a gente passar o óleo diesel ou um óleo queimado, ele não vai ser absorvido pela madeira. E isso pode gerar assim uma superfície que não vai secar jamais. Então, eu não aconselho. O Márcio Sacconi, ele trabalha com relógios. Então, ele colocou a seguinte questão. Ele pega as caixas de relógio, coloca lá no saco plástico, borrifa lá e tal, o cupinicida e deixa 20 dias. E aí ele questiona o seguinte, poxa, mas 20 dias a gente deixa lá, então nós perdemos 20 dias de trabalho. Então, será que é possível então a gente fazer o congelamento? Sim. A questão do congelamento, ou da onda de calor, que a gente mencionou numa outra ocasião, é o seguinte, esse processo mata o cupim. Então, se pegar uma caixa de relógio, por exemplo, o Márcio pega lá uma caixa de relógio pequena e bota lá dentro do freezer. Congela 2, 3 dias, o cupim está totalmente morto. Mas não tem a garantia de que ele não vai voltar. Por quê? Porque não tem nenhum efeito residual. Se a gente colocou um cupinicida, injetou cupinicida, como a gente mostrou aqui, aquele cupinicida vai ficar lá dentro por um certo tempo. 5 anos, 10 anos, enfim, não se sabe, né? Então, é importante que a gente tenha uma forma de prevenção. Nós vamos fazer um programa específico sobre prevenção, que se chama base selante, né? O Antônio Rodrigues nos conta aqui que existe uma pastilha que é usada no expurgo do milho, ou seja, quando a gente retira o milho da lavoura e coloca lá num silo, é colocada uma pastilha. Eu não conheço. Da mesma forma que existe também um tipo de cupinicida que tu acende, queima e ele faz uma fumaça e tal. Eu realmente não sei se funciona, tá? Na questão da prevenção, o Edson Palage diz que está fazendo um móvel com o cedro rosa. Consequentemente, o cedro rosa, que não é esse cedro aqui, é um outro tipo de cedro, ele é macio. Consequentemente, o que ele precisa fazer para que o cupim não venha? Nós vamos falar nesse programa chamado Base Selante, né? Da mesma forma, o Eduardo Corrêa também tem uma dúvida. Peças que não são revestidas, ou seja, que não tem acabamento, né? Então, simplesmente o banho no cupinicida ajuda na prevenção? Ajuda, mas não é definitivo, tá? E o importante, o mais legal disso tudo, são as técnicas, né, que os amigos usam. Por exemplo, o Johnny Dias, lá dos nossos parceiros e um grande grupo de marceneiros, o Marceneiros Mega, ele fez
uma observação aqui muito interessante. Ele contou uma história, eu gosto muito de contar história, né? Então eu vou contar a história dele aqui. Ele disse que ele usa a lona preta lá, né? Mas que a nona dele fazia uma coisa muito interessante. Ela pegava uma mistura de óleo de laranja, óleo de limão, que ela mesma produzia, misturava com álcool e borrifava nos móveis todos da casa, passava aquilo em todos os móveis da casa. E que durante 60 anos que ele conviveu nesse ambiente, nunca teve cupim. O que isso significa, gente? Que a gente, num determinado momento, a gente tem que ouvir. Eu, por exemplo, nunca fiz essa mistura, mas vou procurar fazer. Porque a sabedoria popular, ou seja, aquilo que a gente ouve falar, às vezes é mais importante do que a nossa prática. Ou seja, alguém conta essa história, como o Johnny contou aqui pra gente. Misturou lá com álcool e tal e passou. Então, eu acho importante essa sabedoria popular que a gente pode beber nessa fonte. Curiosidades, o Wellington Rodrigues dizia que o tal bichinho da luz são os cupins. Eu entendi que não. Até respondi para ele lá nos comentários, não é bem isso. Mas ele contou uma história que esses bichinhos, eles eram diversão de criança, lá no Rio de Janeiro. Então eles botavam um balde, ou uma bacia metálica embaixo da luz, e ela refletia a luz, e eles viam tudo e caíam e morriam afogados. Que isso era uma brincadeira de criança, né? E o Valmir Braz Soares contou que assistiu num canal de televisão, uma prática muito interessante, que eles eram um prédio, esse prédio era um prédio histórico e tal, estava tomado de cupim, enfim, uma série de coisas, e havia uma dificuldade muito grande de fazer. Eles enlonaram o prédio, ou seja, eles taparam, vedaram todas as saídas de ar do prédio, envolveram todo o prédio em lonas e colocaram uma mangueira, e essa mangueira foi ligada no escapamento de um motor diesel. E esse motor foi ligado e jogou para dentro desse prédio gás carbônico. Durante um certo tempo, bastante tempo, ficou lá aquele motor girando aquele gás carbônico e passando o gás carbônico para dentro da peça. E quando eles destaparam, abriram o prédio, os cupins estavam todos mortos. Eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido porque o cupim sem oxigênio e com gás carbônico, ele vai ter um problema muito sério. E o nosso parceiro Paulo Valença, um marceneiro de Porto Alegre, conhecido e reconhecido inclusive nacionalmente como um dos grandes especialistas em móveis de MDF, faz o seguinte questionamento: MDF pega cupim ou não pega cupim? Os fabricantes dizem que não pega cupim em função da prensagem e do vapor, ou seja, é um vapor muito forte, muito alto a temperatura, e a prensagem se torna uma madeira extremamente dura, por isso o cupim não vai. Eu já recebi diversos questionamentos sobre isso. Mas eu tenho um móvel que tem cupim. A gente vai olhar e muitas vezes o cupim não está na peça de MDF, mas sim em partes de madeira que foi usada naquele móvel, como por exemplo corrediças de madeira que são colocadas, travessas de madeira que são colocadas de maneira estrutural dentro do móvel de MDF, ali dá cupim, mas no MDF em si não. Eu gostaria muito de receber uma peça de MDF com cupim. Eu nunca vi. Não quer dizer que não pegue, mas eu nunca vi. O Paulo Valença diz inclusive que o que acontece é que às vezes o cupim dá quando o MDF é molhado. Ele perde aquela dureza, fica mais macio e o cupim se instala ali. Mas como vocês podem ver, são questionamentos e questionamentos de várias áreas. Então nós vamos seguir. Quem sabe um dia a gente possa fazer outros programas sobre cupim e nós vamos trazer inclusive quem tiver, por favor, nos mande essas técnicas como o Johnny nos mandou, que é para dizer assim, olha, a minha bisa fazia assim, a minha nona fazia assim, eu fazia assim. Então para a gente, quem sabe, fazer uma compilação de todas essas técnicas caseiras aí de combate a cupim. Porque como eu falei no outro programa, quer dizer, é uma luta eterna, é uma guerra que não tem fim. Certo, gente? Então, um abraço aos nossos parceiros que nos proporcionaram a realização desse programa e não esqueça, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.